Olá, amiga, olá, amigo varejista. Eu sou o Renato Avó, especialista em gestão e negócios do varejo, e estamos prontos aqui para mais um episódio especial do nosso podcast, o 360 Varejo Cast. Este episódio é especialmente dedicado a vocês, empresários, gestores, empreendedores e empreendedoras apaixonados pelo varejo. É um imenso prazer tê-los aqui conosco. Hoje estou acompanhado pelo meu sócio e amigo, Luiz Cláudio Melo, que estará conosco ao longo de toda a nossa conversa. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Renato? Prazer. Vamos em frente, vamos falar muita coisa legal, muitos assuntos relevantes para todos vocês aí do varejo, apaixonados por esse segmento tão incrível que é o nosso varejo. Tem novidade todo dia, né, Luiz? Tem novidade todo dia. Esse podcast ele é produzido pela 360 Varejo Consultores Associados. Nós acreditamos piamente, fortemente, no poder do varejo e na importância que esse setor tem para o país e para a economia do Brasil em particular. É um setor que representa praticamente 25% do nosso PIB, né? 25% da nossa força de trabalho está alocada no varejo. Sendo assim, como consultores, temos apoiado a transformação de diversas empresas varejistas, das quais executamos projetos por meio das pessoas. Essa transformação das empresas varejistas, acreditamos que ela é feita através da qualificação e através do conhecimento das pessoas que formam as empresas varejistas, das melhores práticas de gestão e do poder da tecnologia para tornar cada vez mais as empresas mais eficientes e para deixar cada vez mais os nossos clientes de empresas varejistas engajados com as marcas destas empresas. Qualquer melhoria de empresa, ela se dá através das pessoas. Acreditamos neste firme propósito que qualquer empresa, aí independente de segmento, independente de tamanho, ela é capaz, sim, de adotar, de praticar as melhores escolhas em termos de gestão, que são usadas hoje comumente pelas grandes empresas, tanto no Brasil quanto empresas internacionais. Você, empreendedor e empreendedora, seja numa pequena, média ou grande empresa, pode se utilizar das melhores práticas que o varejo tem nos ensinado. Para aqueles que nos acompanham pelo YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio, temos uma variedade de assuntos que vamos tratar ao longo dos nossos episódios aqui no 360 Varejo Cast. É uma variedade especialmente preparada para vocês. Nós temos o 360 News, onde vamos discutir as últimas tendências, novidades do varejo, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. Dedicaremos também uma atenção especial às empresas familiares, e explorando aí questões que vão desde dos seus desafios de gestão, dos seus desafios societários e dos seus desafios familiares, propriamente ditos, pois é um tipo de negócio diferente, um negócio empreendido pelas famílias. Segundo o levantamento do nosso IBGE, sabemos que as empresas familiares representam aí praticamente cerca de 90% do total de empresas no Brasil. Empregam 75% dos brasileiros com emprego formal, CLT, e respondem hoje por praticamente 2/3 do nosso PIB, da nossa riqueza enquanto país. Logo, nada mais justo do que tratá-las e discuti-las aqui no nosso 360 Varejo Cast. Ao longo dos episódios também, vamos receber convidados especiais, profissionais atuantes no varejo, que vão compartilhar conosco, com você, que nos ouve, que nos assiste, o conhecimento adquirido por eles diariamente no setor, em grandes, médias e pequenas empresas ou ainda como empreendedores. Vamos apresentar casos e soluções inovadoras que estes profissionais desenvolveram ao longo das suas trajetórias de vida. Nosso objetivo sempre será abordar uma ampla gama de temas, incluindo aí tecnologia, finanças, pessoas, gestão de pessoas, logística e tudo o que for relevante para o varejo. Além disso, nós criamos um bloco que achamos muito interessante e que batizamos de Os Anti-Cases de Sucesso. Nessa sessão,
Aí, em contraposição aos tradicionais casos de sucesso, cases de sucesso, etc., nós, Luiz e eu, vamos explorar as situações em que as coisas não saíram conforme o planejado, em que as coisas não saíram conforme as nossas escolhas. Afinal, nós acreditamos que aprender com os erros é uma fonte valiosa, tanto de crescimento pessoal e profissional, quanto de reflexão, né? Importante sempre aprender com os seus erros como profissional e com os seus erros de gestão, aquilo que a realidade não nos atendeu dentro do nosso planejamento. Esses aprendizados servem também para saber o que nós, como profissionais do varejo, num segmento tão dinâmico, não devemos fazer. É sempre melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. Acaba sendo mais barato, né, Luiz? E tem muita resenha aí, né? Exatamente, tem resenha, tem muita história para contar. Quando acreditamos que quando nós temos segurança para a tomada de decisões no dia a dia da loja, no dia a dia do varejo, no nosso entendimento, saber, conhecer o que outras empresas já fizeram de errado é tão importante quanto saber qual é o caminho que nós vamos escolher dentro da empresa que nós estamos. Nossa prioridade aqui no 360 Varejo Cast é sempre trazer um conteúdo claro, focado e relevante para você que está nos vendo ou simplesmente nos ouvindo. Estamos aqui para ajudar a aprimorar as práticas do varejo, compartilhando conhecimentos e experiências que nós vivemos no chão de loja, né? Que nós vivemos ao longo das nossas trajetórias tanto como executivos, empreendedores, como consultores também. Essas experiências, este compartilhar conhecimento, nós esperamos que contribuam para o sucesso das empresas de vocês que nos assistem, que nos ouvem, que nos dão o prazer da sua audiência. Bom, Luiz, no episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema muito interessante, um tema muito desafiador, um tema muito discutido em grande parte das empresas no país, né, Luiz? Que é o tema da profissionalização das empresas familiares. Muito se fala no mercado, muito se fala na realidade das empresas familiares que esse tema, a profissionalização, é trazer gente de fora, né? Trazer profissionais de fora. Você já trabalhou em empresas familiares, né, Luiz? Algumas delas, né? Nos conte um pouco da tua experiência em empresas familiares e profissionalizar a empresa familiar. É só trazer gente de fora mesmo? Não, porque, bom, prazer estar com você, prazer estar com os nossos amigos do varejo. A vivência tem me mostrado que o que faz uma empresa ser forte, ser poderosa no seu segmento, não necessariamente é trazer gente de fora. O importante é que a empresa não fique para trás em detrimento de uma coisa ou de outra. A empresa, para ela permanecer competitiva, ela tem que reunir skills, habilidades, competências independentes do título ou independente do grau de parentesco que haja dentro da empresa. Uhum. Então, o que tem me demonstrado ao longo da empresa é uma combinação de decisões muitas vezes equivocadas para privilegiar determinados profissionais que, às vezes, têm um vínculo familiar, né? Então, a empresa deixa de executar determinadas coisas e, muitas vezes, a empresa consegue, a partir de um processo de sucessão de sucesso, né? Onde ela estabelece quais são os objetivos que ela deseja alcançar e, a partir desses objetivos, se traça qual é o time que tem que entrar em campo. Perfeito, perfeito. Depende bastante, né, da cultura da empresa, dos valores que a empresa preza, da sua história, né? Muitas vezes nós temos casos de empresas que decidem por profissionalizar, por trazer profissionais de fora, mas ainda sem comprar a ideia. Né? Ainda sem patrocinar a ideia de pessoas de fora. E muitas vezes trazem profissionais de fora e não dão a esses profissionais a autonomia, não dão a esses profissionais a capacidade de executar aquele conhecimento que ele já traz do mercado, né? E muitas vezes até de empresas concorrentes. Você já viveu essa situação, Luiz? Já sim. A gente sempre vai preservar os nomes, né, Renato? Claro. Para uma questão de sigilo absoluto e preservar pela ética, né? Mas, assim, eu já vivi situações onde eu tinha o título
mas não tinha a função de fato, porque havia, às vezes, um membro da família que sobrepunha a minha atividade e a minha função. Uhum. Então, você vê que, às vezes, aquilo que você acabou de dizer, a empresa, muitas vezes, decide a contratação de um profissional externo, mas ela não resolve os problemas internos que ela tem. Sim. Né? Então, em muitas situações, a empresa precisa tomar uma decisão mais drástica de afastar aqueles membros da família que fazem parte do corpo diretivo, muitas vezes, porque aquela pessoa não reúne aquelas habilidades, aquela expertise que ela precisa para executar aquela determinada função. Então, o que a gente percebe, o que eu vivi na prática, é que se isso, o patrocinador, como você comentou, ele não for o principal vetor de transformação, de tomada de decisões e deixar de lado a questão do elo familiar, muitas vezes o principal prejudicado é a empresa. E cria-se um ambiente também ruim dentro da companhia, né? E a riqueza do contato com empresas familiares é que cada uma das empresas tem a sua história, cada uma das empresas tem o seu jogo de poder dentro da empresa, dentro da família, dentro da sociedade de maneira geral, e é um jogo de poder que faz parte da história desta empresa, que a trouxe até aqui, a determinado sucesso, a determinada característica, e chega um momento, né, quando a gente fala sobre profissionalizar a empresa familiar, chega um momento onde a empresa lida com essa questão. Eu formo dentro, eu só vou dar poder de decisão, poder de gestão aos familiares, ou eu começo a buscar fora também, ou eu começo a só buscar fora e etc. Né? Vou contar um caso aqui para vocês. Faz parte, claro, aqui no 360 Varejo Cast, a gente sempre vai preservar o nome das empresas, principalmente aquelas que nós tocamos projetos e aquelas onde a informação não é pública. Né? Mas eu vou contar para vocês o caso da minha história como empreendedor e como executivo familiar, que é um caso público, faz parte do meu sobrenome, né? Meu sobrenome avó não é à toa, né? Então eu sou da segunda geração de uma empresa familiar varejista, um grupo supermercadista aqui de São Paulo, capital, né? Mas este grupo de supermercados, ele nasceu com a sua primeira loja em 1983, né? É o grupo da Avó Supermercados. Só que, como toda empresa familiar, né, a história da empresa familiar nasce bem antes, né? Porque a empresa familiar ela é família, ela é propriedade e ela é gestão, como a gente já vai ver numa das imagens nossas aqui. Mas a história da empresa ela vem muito antes da empresa ser formada, ela vem pela história dos seus empreendedores. Né? A história do Grupo da Avó ela começa na década de 50 do século passado, 1950, quando os primeiros imigrantes portugueses, meus tios, começaram a vir para o Brasil. Né? Estávamos aí em Portugal na época das guerras coloniais na África. Portugal ainda tinha uma série de colônias na África e os jovens portugueses, a partir dos 13, 14, no máximo 15 anos, já eram recrutados pelo exército do governo de Salazar na época. Então, meu pai, meus tios, que vão formar em 83 o Grupo da Avó, né, são em 13 portugueses imigrantes, eles começaram a vir para o Brasil a partir da década de 50. Por uma necessidade familiar. Tanto meu avô, minha avó, quanto os meus tios-avós mandavam seus filhos para o Brasil, para o famoso ganhar dinheiro, para também fugir do alistamento militar. Todos eles nasceram numa região do norte de Portugal, numa região rural, né, de economia bastante rural, e onde a perspectiva de crescimento econômico lá da família era pequena. Né? Eles eram pequenos proprietários aí de terra e de algumas poucas cabeças de gado. Meu avô, meus tios-avós eram tocadores de gado, né? Vendedores, negociantes de gado na época. Então, a partir da década de 50, o meu tio mais velho veio para o Brasil, aí todos eles vieram sobre a mesma forma. Vieram para trabalhar em padarias aqui de São Paulo, que eram geridas ou por parentes, amigos ou conhecidos dos pais deles, né? Dos meus avós, dos meus tios-avós. E isso foi acontecendo.
né? Esses imigrantes, na década de 50, começo de 60, meu pai chega em 60 no Brasil, chega com 15 anos, e a história do meu pai é muito semelhante à história dos irmãos e primos deles. Trabalhar, comer e dormir no trabalho. Então, eu tenho um tio meu, por exemplo, que passou 2 anos em São Paulo sem conhecer São Paulo, conhecia só a padaria onde ele estava trabalhando, né? Então, estes imigrantes começaram a juntar dinheiro e, aos poucos, alguns deles foram conseguindo ser ou sócios das padarias onde trabalhavam ou montar sua própria padaria, com o crescimento da cidade de São Paulo, etc., e com a imigração na época, né? Que isso foi bastante comum para a imigração portuguesa, imigração italiana, espanhola, etc., né? Então, à medida que os mais velhos foram conseguindo um pouco de dinheiro, um pouco de patrimônio, ser sócios de outras padarias ou até da própria padaria, eles iam chamando os irmãos mais novos. Então, era uma questão de escadinha mesmo, né? Então, toda a forma de trabalho deles, dos meus tios, do meu pai, dos irmãos do meu pai, etc., sempre foi uma forma de trabalho baseada na confiança, né? Quem eu vou trazer para trabalhar comigo na minha padaria, eu trago meu irmão, eu trago meu primo mais novo, ele vem, vai morar aqui, vai morar comigo, né? Trago um sobrinho, trago alguém da família, e essa pessoa vai me ajudar com o meu negócio. Então, sempre foi uma cultura baseada na confiança. E baseada no relacionamento de sangue mesmo, familiar, né? E isso foi até o final da década de 70, 80. Meu pai e meus tios tiveram algumas padarias aqui em São Paulo, cada qual com a sua sociedade. Se chegou aí a um número de 6 ou 7 padarias diferentes, etc. E no comecinho da década de 80, todos eles se juntaram, venderam o patrimônio das padarias, se juntaram para formar o Grupo da Avó, para montar a primeira loja de supermercado. Essa primeira loja de supermercado ela é inaugurada em 83. Ela é inaugurada em 83 na Cidade Líder, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Com uma empresa familiar bastante diferente, uma empresa familiar com 13 sócios, né, 13 irmãos e primos entre si, meu pai, 5 irmãos e mais 5 primos, e mais 7 primos, né, 13 pessoas no total, formaram a primeira loja de supermercado do Davó, ali na Cidade Líder. Nesse momento, a empresa ela tinha uma estrutura onde a família dava conta de tudo, né? Então, você tinha gente entre os sócios para abrir a loja, para fechar a loja, para tomar conta da padaria, para tomar conta do recebimento de produto, para tomar conta do açougue, né, para tomar conta dos frios, para tomar conta dos caixas. Você tinha gente da família para tudo. Não precisava de nenhum gerente, não precisava de nenhum gestor que não fosse da família. E assim a empresa foi crescendo com base no trabalho do meu pai e dos meus tios, até a sua terceira loja, né? Até a sua terceira loja, segunda em 86, a terceira em 1991. E aí, entre segunda loja e terceira loja, a segunda geração começa a entrar na empresa. Então, aqui acho que cabe para a nossa audiência ou para quem nos ouve que nós mostremos uma figura aqui. Toda empresa familiar, o nosso slide de número 1 aqui. Toda empresa familiar, ela tem como 3 principais papéis: o papel da propriedade, o papel da gestão e o papel da família. Toda empresa familiar, ela pode ser resumida por essa figura que nós estamos vendo aqui. Você que só nos ouve, depois tem acesso ao material no nosso site e nas nossas redes sociais, tá? Que é o chamado modelo dos três círculos. O círculo da família, o círculo do patrimônio e o círculo da gestão. Imagine você que só nos ouvem 3 círculos se encontrando e se interrelacionando. Existem 7 grandes papéis, 7 grandes áreas deste círculo. Existem só os membros da família, existem só os familiares que trabalham na empresa, existem
só os familiares que são proprietários, são da família e são proprietários de cotas da empresa, por exemplo. Né? Existem proprietários, podem existir em algumas famílias, em algumas empresas familiares, proprietários que não são da família, né? E existem executivos que não são da família também. Então, nessas 7 posições, nós temos esse modelo dos 3 círculos, advém de uma bibliografia que nós vamos indicar para vocês no final do nosso episódio. Eles mostram os 7 principais papéis dentro da estrutura da empresa familiar. Cada um deles tem um olhar sobre a empresa e sobre o momento da empresa. Seja ela uma empresa com uma loja, seja ela uma empresa grande, com mais de 100 lojas, etc. Né? Sempre vão existir 7 grandes olhares, que são olhares diferentes. Pessoas, por exemplo, na posição de número 6, proprietários não familiares que trabalham na empresa, são os chamados acionistas da empresa. Eles estão preocupados muito mais com o seu patrimônio, com a sua ação, com a valorização do seu patrimônio e com a qualidade da gestão. Né? Existem, por exemplo, os membros da família que não são proprietários. Então, eles não têm participação na empresa. Então, dependendo do momento da empresa, dependendo da história da empresa, estes papéis vão sendo alternados. E Renato, em que momento a família começou a entender que havia necessidade de trazer reforço para o time de gestão? Qual foi esse momento de transição? Especificamente no caso do Davó, é o momento onde o crescimento da empresa demandou isso. Uhum. Né? A partir da 3ª loja, já não, mesmo com a entrada da 2ª geração, do qual entramos eu e meus primos, etc., meu irmão também, né? Chegamos a ser em 13 também da 2ª geração. 13 sócios, 13 da 2ª geração. Ao longo da história do Davó, dos 13 sócios, 2 deles saíram, hoje são 11 sócios. A empresa continua sendo uma empresa familiar. Né? A partir do momento que a 2ª geração entra, ainda não havia necessidade, ainda tinha gente da família. A partir do momento que a empresa, que o mercado demanda o crescimento da empresa, para a empresa continuar competitiva, para a empresa continuar sendo capaz de enfrentar a realidade do varejo de supermercados ali na Praça de São Paulo a partir da década de 90, a empresa precisava de mais gente, precisava inaugurar loja. Né? Só para o pessoal entender, nós estamos falando de lojas com quantos metros quadrados dessa primeira geração de lojas? Primeira geração de lojas aí com lojas entre 3 e 4 mil metros quadrados no formato de supermercado. Quer dizer, né? já nasceu grande, né? Já nasceu num formato grande, né? No formato tradicional do supermercado de vizinhança, né? Um formato de lojas aí de 3, na época, 3 mil metros, 4 mil metros, 30, 40 caixas, etc. Né? Então, uma loja demandava, por exemplo, um familiar para fazer abertura, um familiar para fazer fechamento, um familiar no caixa, um familiar na tesouraria, um familiar no açougue, um familiar no açougue. Cada loja demandava aí pelo menos uns 10, 12 familiares. Aí com uma loja só está sobrando gente. Começou a faltar recurso. Com uma loja só está sobrando. Com 2, ok, a 2ª geração está chegando. Né? Alguns primos mais velhos do que eu entraram antes, entraram por volta... A entrada da 2ª geração começou em 85, 86, quando inaugurou a 2ª loja. Né? Meus primos mais velhos entraram nessa época. Então, essa demanda, como você bem falou, né, começou a faltar gente. Né? Porque quando você vai para uma 3ª loja, você já precisa, na época, já precisava de 10, 12 em cada loja. Já éramos 13, com 13, 26, já está faltando gente. Então, se eu abria a loja com 2, 3 familiares na loja, estou abrindo só com 1. Então, foi nesse momento que se decide trazer profissionais de fora. Sim. Mas não no nível da autogestão ainda, mas na operação. Ainda não, né? No nível da autogestão. E a decisão do Davó tem muito a ver com a história dos seus sócios, com a história dos seus fundadores. Lembra que a história do imigrante português é confiar na família, confiar Sim, em si mesmo. Total. Confiar é uma confiança de sangue, né? Então, a decisão na época foi uma decisão por formar lideranças dentro da empresa. Os colaboradores mais antigos, os colaboradores de mais confiança, né? O princípio, a cultura demandava confiança, mas precisavam ser qualificados, ser treinados para isso. Né? Então, para as primeiras funções de gestão, de responsabilidade dentro do Davó,
as primeiras funções de gestão como encarregado, como supervisor, como gerente de loja, até como tesoureira, por exemplo, foram delegadas, foram treinadas dentro. Não se buscou ninguém do mercado num primeiro momento, exatamente pelo valor da confiança dentro do Davó. Nessa mesma época, começam as discussões sobre a sucessão da empresa também. Né? Que é algo que a gente sempre, nas empresas familiares das quais participamos de projetos e damos consultoria, a gente sempre fala, né? O importante é que a empresa familiar tome as suas decisões de sucessão de maneira clara, de maneira transparente, não importa quais forem, né? E principalmente com todos os seus fundadores em vida. É verdade. Né? Isso é extremamente importante. A gente, ao longo do 360 Varejo Cast, vai tratar muito disso, né? Da questão da sucessão. E esse aprendizado, esse ensinamento que você está trazendo, Renato, ele é aplicável em qualquer empresa. A empresa não precisa ser de grande porte, ela pode ser uma empresa de pequeno porte, de médio porte, mas a importância da discussão da sucessão é uma discussão muito sábia, partindo do princípio que a gente não vai durar para sempre, que nós não somos infinitos, né? Nós somos seres finitos. Né? Então, no momento que a empresa, às vezes, está numa situação boa, é justamente nesse momento que você tem que discutir. E um outro ponto, Renato, que você comentou, você falou sobre a qualificação. Esse entendimento que a família teve, que a segunda geração precisava se qualificar, o que significa isso na prática? É falar assim, olha, pessoal, vocês terão um futuro aqui dentro da empresa, mas eu preciso que vocês se qualifiquem antes, vocês vão estudar, vão fazer faculdade. Me conta um pouquinho desse contexto da qualificação. Dentro da cultura da família, né, esse momento de crescimento e de formação de gente dentro da empresa também é um momento onde a primeira geração explicita, sempre explicitou para seus filhos, né, para meus primos, para meus irmãos, etc., o valor da educação como valor cultural dentro da família. Né? Tanto meu pai quanto meus tios não tiveram a oportunidade, como imigrantes, vindos muito cedo de Portugal, de estudar. Né? Então, esse foi um valor muito forte para meu pai, para meus tios, estamos aí na década de 80, 90, né? Um valor muito forte de formar os filhos. É uma realização, e sempre foi uma realização, é uma realização para o meu pai até hoje, poder dizer, eu vim para Portugal, eu vim de Portugal para o Brasil com 15 anos, formei família aqui, construí patrimônio aqui, empreendi e formei os meus filhos. Né? Então, é um valor muito forte. Nesse momento, a empresa também toma algumas decisões que toda empresa familiar precisa tomar, que são decisões de regras de entrada e de saída da segunda geração, das gerações futuras, segunda, terceira, quarta. Né? E nesse momento, a primeira geração toma uma decisão que ela é vista pelos tempos de hoje, pelo olhar de hoje, ela é uma decisão anacrônica. Explico melhor. Por que é anacrônica? Porque a primeira geração do Davó decide que a segunda geração entra na empresa, sim, mas só entram os filhos, não entram as filhas. Né? É uma decisão que funcionou naquele momento, por isso que nós dizemos que é uma decisão anacrônica, mas ela tem uma qualidade, que ela é uma qualidade de ser uma decisão clara e transparente. Exato. Por pior que seja. Exato. E é importante a gente se colocar naquela época, né? Exatamente. As coisas mudaram muito, evidentemente. Aqui não vale o papel, não cabe o papel de julgamento. Não vale o julgamento, né? De valor. Exato. Era aquele contexto. 30, 40 anos depois. A gente sabe que hoje as coisas mudaram muito, né? E, enfim, a gente tem o papel fundamental das mulheres na sociedade, nas empresas, etc. Mas a questão que o Renato está trazendo e é importante é que essa era a regra, né, Renato? E o fato de, na empresa familiar, a regra de continuidade da empresa, a regra de entrada na empresa, a regra de entrada das futuras gerações, ela seja absolutamente clara, seja ela qual regra for. Cada empresa vai criar a sua, dependendo da sua história, dependendo do seu momento, dependendo da sua necessidade. Então, a regra era, a segunda geração entra, a segunda geração responde a um dos tios que exerce até hoje o papel de presidente da empresa,
E a segunda geração pode sim ser desligada da empresa por este tio, né? Então não vai haver nenhuma interferência dos pais no sentido de favorecer, né? Outro valor da cultura da família da avó, que é bastante importante, é a cultura da igualdade societária, né? Os 13 sócios e agora os 11, né, depois da saída de 2 ao longo de toda a história, eles têm participações iguais. Isso é uma cultura que eles trazem desde a imigração, desde a sociedade nas padarias, que foi etc. preservado, né, Renato? E que foi preservada. Sim. Então, é uma igualdade de participação societária, né? Quando a gente olha para a imagem, né? Uma igualdade do patrimônio. E aí, independente da qualificação de cada um dos sócios. Tios com mais ou com menos escolaridade, com mais ou com menos conhecimento. E, Renato, e aí você comentou o seguinte, né? A empresa começa a crescer, começa a faltar braço, há necessidade de vir novos profissionais, mas simultâneo a isso começam a entrar a segunda geração, os sobrinhos, os primos, etc. A empresa começa a crescer e você tem ali uma quantidade de familiares importante dentro da empresa. Importante. E conta um pouco dessa sabedoria que a empresa tomou ao decidir um processo sucessório. Conta um pouquinho, inclusive, todo esse meandro na qual você foi inserido também, que a empresa junto, né, a família tomou uma série de decisões, inclusive nesse processo sucessório. Sim. Conta um pouquinho. As decisões tomadas foram no seguinte sentido, né? A primeira geração, instada pela segunda geração, ela discute o tema junto conosco, junto com a segunda geração. Uma das principais decisões foi de que a esfera do patrimônio, né, a esfera das cotas da empresa, elas não seriam transferidas para a segunda geração. Então, as cotas permaneceriam nos núcleos familiares. Então, a partir do final da década de 90, começo da década de 2000, segunda geração, eu, meus primos, e primeira geração, meus tios, meu pai, a empresa toma uma série de decisões para sua reestruturação societária, sua reestruturação jurídica mesmo, né? A constituição dos contratos sociais, etc. E toda a organização societária para cada núcleo familiar ter as suas cotas, né? Eu, como segunda geração, eu não tenho cotas do grupo da avó. Essas cotas do grupo da avó estão nas holdings familiares, e se institui o instrumento das holdings familiares, que a gente depois pode, num outro episódio, tratar mais detalhadamente na parte jurídica, que é bastante interessante e que muitas vezes nós recomendamos até para clientes nossos, né, esse tipo de organização. A organização em holdings familiares de forma a preservar cada núcleo familiar. Então, eu hoje atuei por praticamente quase 15 anos, assim como meu irmão, na empresa da família, atuei como executivo, era remunerado como executivo. E hoje eu sou herdeiro da holding familiar capitaneada pelo meu pai e pela minha mãe, né? E eu tenho cotas dessa holding familiar que ela, por sua vez, tem cotas no grupo da avó. Sim, né? sim. De maneira geral, assim, para ser mais... então, é uma decisão que conseguiu, ao longo do tempo, preservar a estrutura da empresa como sendo familiar, preservar todos os núcleos familiares ao longo desse caminho. Infelizmente, nós perdemos 3 tios sócios, né, fundadores, que infelizmente já faleceram, mas as suas holdings familiares continuam sendo sócias da empresa. E foi um desenho, né, Renato, se a gente olhar hoje, que foi um desenho que, né, se você olhar a história, né, a história de imigrantes sem instrução, que vieram aqui, construíram um negócio de grande porte, com muito suor, muita dedicação, pessoas que viviam dentro das suas unidades, né, comerciais, e que conseguiram o crescimento da família de uma forma estruturada, onde a segunda geração se preparou, estudou, trouxe novos profissionais para dentro da empresa, e depois todo esse desenho em holdings, né, nessa parte de reestruturação societária e sucessória, eu acho que é um modelo
de muito aprendizado e é um case de fato de sucesso, Sim, né, Renato? sim, de fato, de fato. É um modelo de bastante aprendizagem. Você que nos assiste, você que nos ouve, não pense que é um modelo sem conflitos, ao contrário. Né? É um modelo que tem o desenho, o desenho da sua estrutura como sendo a estrutura que vai resolver os conflitos. Você dificilmente vai conseguir agradar todos os interesses na empresa, mas, sobretudo, os interesses da organização, elas precisam estar em primeiro plano. Precisam estar preservados. Né? A preservação da perenidade da empresa, da família, preserva o patrimônio, preserva a família e gera crescimento econômico para a empresa, né? Gera crescimento da empresa e capacidade de enfrentar concorrência e etc. Nesse contexto todo vivido por você, dentro de uma estrutura familiar, se você pudesse, digamos assim, propor mudanças, novos rumos para a nossa audiência que está nos ouvindo, que tipo de sugestão, que tipo de caminho que você proporia depois de todo esse aprendizado que você teve dentro do Grupo Davó? Primeiro, a importância do assunto, a importância de tratar da sucessão familiar, que, como você bem falou, né, Luiz, nós não somos eternos, né? Então, os fundadores de qualquer empresa, seja ela uma empresa familiar de um casal, de uma pessoa com irmão, de uma família inteira, de casal mais filhos sendo sócios e formando uma empresa, as pessoas não são eternas, as pessoas são finitas. Então, primeiro, sempre tratar do assunto em vida, onde dê para discutir com todos os atores desse assunto. Jamais trate de assunto de sucessão familiar numa empresa, como muitas empresas acabam fazendo, porque o fundador, a fundadora empurrou o assunto com a barriga, não quis tratar, achou que era eterno. Esse assunto vai ser tratado no velório, no cemitério. Sim. Né? E no velório, no cemitério, não tem ninguém a ganhar, né, em termos desse assunto. Né? As decisões já não vão ser tomadas de uma forma mais racional, de uma forma mais equilibrada, mais planejada. Ao contrário. E as coisas vêm à tona, Tudo né, vem à tona. Né? Os conflitos, muitas vezes não tratados, sejam eles conflitos profissionais e, pior, sejam eles conflitos familiares lá de trás, vão vir à tona depois do falecimento, da perda de algum gestor. Né? E isso gera desagregação dos três círculos da empresa familiar, da família, do patrimônio e da gestão também. A gestão vai ser impactada. E que tipo de ajuda uma empresa fala, ok, Renato, ouvi, me identifiquei com essa história que você contou, estou me vendo nessa situação. Que tipo de ajuda eu, empreendedor que tenho uma empresa, tenho aqui familiares, coisas mal resolvidas, coisas não discutidas, que tipo de ajuda que eu preciso para tentar colocar essas coisas em ordem? A ajuda de um olhar externo é a ajuda que pode te trazer a capacidade de tratar dos temas, sempre com este olhar neutro, este olhar que vai ficar atento às três esferas da empresa familiar. Pode ser o olhar de uma consultoria, por exemplo. Em algumas empresas que nós trabalhamos, você chega na empresa, você já consegue detectar que a estrutura familiar, nós temos o caso de um cliente, por exemplo, né, onde a empresa fundada por dois irmãos, a segunda geração não se conversava. Isso está errado, isso está certo? Não vamos discutir valor, se está errado, se está certo, nem se cada lado tem motivo para não falar com o outro. Não interessa. O que interessa dentro do processo de sucessão familiar é a continuidade da empresa e a continuidade da gestão. Então, qual é o nosso olhar como consultor ao entrar numa empresa familiar? Primeiro entender a dinâmica dessa empresa, diagnosticar a dinâmica dessa empresa, saber de que forma ela se organiza e depois propor uma estrutura profissional, né? Daí o tema do nosso episódio de hoje, né? Profissionalizar, né? Que no bom português de Portugal, né? O que é profissionalizar? É trazer gente de fora? Não, profissionalizar é meter gente profissional para tocar no negócio. Pá. Não tem outra definição. Profissional é colocar profissional. Renato, né? A gente está falando muito desses valores, né? Que toda as famílias portuguesas trouxeram esse valor que se dá ao trabalho, Sim. do suor, que isso
para nós aqui na nossa sociedade brasileira é tão importante, mas a gente também vê outras estruturas familiares que a gente atuou, né, em alguns projetos. Você está falando, está me fazendo lembrar um outro case aqui de uma empresa também familiar, onde após um diagnóstico que nós fizemos todo um levantamento. O diagnóstico ele visa compreender quais são as causas, principalmente como as questões são decididas, como né, as coisas são decididas, por que a empresa sofre aquelas dores, quais são as razões, quais são as origens daqueles problemas. E ao levantar dentro do processo diagnóstico, a gente, de uma forma que nós não definimos que deveriam determinar uma determinada decisão, no final o sócio majoritário preferiu, entre aspas, tirar o sócio dele da empresa. Sim, eles chegaram a um acordo. Havia muitos problemas de gestão dentro da empresa. Sim. Esse sócio que acabou saindo da sociedade era, digamos assim, as principais fontes de problemas estavam na área pela qual ele era responsável. Sim. E então, no final das contas, muitas vezes, como o Renato comentou, as decisões têm que ser tomadas. Sim. Em prol da empresa. Em prol da continuidade da empresa, em prol da continuidade da empresa enquanto patrimônio, enquanto história de construção de patrimônio daquela família. O mais importante para uma empresa familiar, e nós falamos muito isso nas empresas onde estamos, não existe uma decisão mais certa ou menos certa do que outra dentro da estrutura familiar. Existe uma decisão de continuidade nessas três esferas, a esfera da família, da propriedade e da gestão, que faça mais sentido para o momento histórico daquela empresa. E que garanta a sua perenidade. Qual é o objetivo da empresa familiar? Ficar o maior tempo possível sendo rentável, claro, gerando emprego, crescendo, gerando crescimento econômico para o país onde ela está localizada, gerando empregos para a economia e assim por diante, gerando patrimônio, sim, para a família. Então, cada uma dessas esferas ela tem as suas grandes responsabilidades, né? A família, enquanto preservação da história da empresa, né? A esfera da propriedade, do patrimônio enquanto garantia jurídica, inclusive de perenidade da empresa à medida que as pessoas forem passando, né? Para que a empresa não seja afetada pelas mudanças que acontecem, né? Estamos falando hoje da década de 20 dos anos 2023. Então, em 2023, a frequência de casamentos aumenta, né? O que não era o caso na década de 50, 60. Né? Ao longo das gerações, as novas gerações vão se casando e se divorciando com mais frequência. Então, novos entrantes sempre vão estar presentes numa empresa familiar. Sim. Então, há necessidade de ter clareza e transparência nas regras, de que forma que essas pessoas vão atuar na empresa, ou se não vão, qual é o papel que elas têm, né? E assim por diante. Então, não existe uma regra, uma bala de prata, como não existe para nenhum negócio de varejo, como a gente sempre fala, mas existe sim o estudar, o diagnosticar a realidade daquela empresa, conhecimento e estudo dos principais instrumentos para que ela se torne perene. E existe principalmente a decisão e a escolha dos seus fundadores, da primeira ou da segunda geração, independente do momento onde elas estejam, onde esses fundadores, essas fundadoras escolhem falar do tema. O importante é falar do tema, o importante é tomar as decisões em vida e o importante é envolver o maior número de pessoas possível dentro dessa decisão. E não buscar por uma decisão perfeita, mas sim buscar por uma decisão clara e transparente. Pode haver na esfera da família, como no caso do Davó, né? Certamente, como era uma decisão hoje anacrônica, mas que fez sentido naquele tempo, né? Obviamente, minha irmã, minhas primas, que tiveram, quando jovens, o desejo de entrar na empresa, tiveram a porta fechada, sempre tiveram a porta fechada, a porta não se abriria. Mas, apesar de hoje a gente conhecer e saber que foi uma decisão que não faria sentido hoje, era uma decisão clara, elas já sabiam disso.
né? Então, a evolução profissional delas, e muitas delas excelentes profissionais, minha irmã, excelente profissional, etc., né? Muitas delas, a carreira e as decisões de vida profissional foram tomadas a partir daí, a partir da porta fechada no grupo. Que louco isso, Né? que louco. E, Renato, assim, né, o tema da empresa familiar é uma coisa fascinante, né? Fascinante. Como a gente sempre fala, porque não são somente números, Uhum. são emoções, são Sim, sentimentos, são sim. relações consanguíneas, e às vezes interesses que não estão claros, né? Sim, sim. E esse é um assunto de tamanha importância, né, a empresa familiar, que nós vamos tratar de muitos temas relacionados a isso. Nós somos, por tudo que a gente já viveu, você por fazer parte de uma empresária familiar. Eu, por ter trabalhado em várias empresas familiares, essa quantidade de experiências que a gente viveu, a quantidade de coisas que a gente estuda para a gente se aperfeiçoar, a gente tem atuado muito em empresas familiares, justamente com foco de melhoria de gestão, apropriar conhecimento no processo sucessório e ajudar os empreendedores a tomar as melhores decisões, né, Renato? A fazer as suas escolhas baseadas em desenhos de organização de família e de propriedade principalmente, né? Desenhos societários que são desenhos mais perenes, são desenhos menos sujeitos a riscos e assim por diante, né? O nosso trabalho enquanto consultores nas empresas que a gente tem atendido é exatamente este olhar atento, este olhar terceiro, né, que pode recomendar desenhos, mas a decisão é do empreendedor, né? Me vem a baila aqui, né? Me vem a cabeça o caso de uma empresa. A segunda geração não se falava entre si, né? Então a nossa recomendação foi pela profissionalização total da empresa, né? A criação de uma estrutura de conselho com os sócios e gestores profissionais, né? E efetivamente a saída da segunda geração que não tivesse enquadrada dentro de um mínimo de pré-requisitos de gestão profissional. Às vezes a segunda geração não quer. Exatamente, é legítimo não querer. Uma outra coisa, né? Exatamente, é legítimo não querer, né? Porque muito se fala na empresa familiar, né? A primeira geração e a segunda, elas estão muito ligadas entre si, porque a segunda geração, eu sou da segunda geração, eu vi toda a história do meu pai. Né, do meu pai, dos meus tios, eu conheço praticamente toda a história deles. A história que eu não conheço porque eu não era nascido já me foi contada, né? Então está perto de mim. A partir da terceira geração, a terceira geração já tem uma relação com a empresa da família ou com a propriedade diferente. Porque ela viu menos. Recentemente nós assistimos uma palestra de um grande empresário, né, o Alexandre Birman, né, o CEO da Arezzo, e ele falou exatamente, o problema é a terceira geração. Sim. Ele falou muito claro isso, né? Então, visto que existe muita história contada que nos ensina sobre como você gerir uma empresa familiar, como você desenvolver determinadas expertises internas, como você buscar ajuda externa de profissionais experientes para incorporar e para melhorar o processo de gestão, mas sem perder aquela cultura da empresa. Né? Se existe tudo isso, a gente acredita demais, né? Acredita demais que as empresas elas podem e devem se aperfeiçoar ao longo do tempo. Sempre com foco na perenidade, obviamente nas relações familiares até o limite do que for possível, mas se não for possível, sempre em primeiro lugar a empresa. Sempre os interesses da empresa, né, devem ser preservados. Sim, certamente. E em muitos casos, né, nesse que eu comentei agora, a decisão dos sócios da primeira geração, mesmo diante das nossas recomendações, etc., foi não mexer no assunto. Exato. O que é a pior decisão. É a pior decisão, mas é uma decisão que nós respeitamos, porque a decisão é do empreendedor. Exato. Só que é uma decisão que muito provavelmente tem data de validade ali à frente. Vai. Né? Porque se acontecer alguma coisa com qualquer um dos sócios, pronto, a empresa está ali. A empresa já entra num conflito não gerenciado, não pensado, não planejado, né? E aí, Renato, vamos para o nosso encerramento? O que você... Vamos. Fala aí. Vamos colocar na tela agora só uma indicação de bibliografia importante sobre esse tema da empresa familiar, né? Que é uma bibliografia deste autor, que é o autor do Modelo dos Três Círculos, John Davis. É uma bibliografia de um autor norte-americano, né? Um professor norte-americano. Então, a
A indicação agora para você que nos ouve, para você que nos assiste, é de uma bibliografia chamada de Geração para Geração, Ciclos de Vida das Empresas Familiares, que conta uma série de exemplos, né, do mercado, tanto norte-americano quanto internacional, etc., de empresas familiares, não só de varejo, né, mas que trata exatamente da evolução das empresas ao longo do tempo, né, das características da empresa, a empresa de sócios fundadores, a empresa de dono, a empresa que acaba se tornando um consórcio entre irmãos ou entre primos a partir da terceira geração, da quarta, da quinta, como são os desenhos das suas organizações, né? Seja em família, seja em propriedade, seja em gestão. Mas certamente empresa familiar é um assunto que dá muito pano para a manga, dá muita resenha. Vamos falar muito sobre isso, Vamos falar bastante sobre isso e enfatizamos, né? O importante é tratar do tema. Você como fundador de empresa, você como filho do dono, né? Temos inclusive no nosso canal no YouTube da 360 Varejo alguns vídeos que falam destes papéis principais na empresa familiar. Vale a pena ver, né? pessoal. Vale muito a pena. A gente dividiu em 3 capítulos. Em 3 né? capítulos, isso. Que são o sócio, né? O fundador, né? O filho do dono e os agregados. Muito né? legal. Vale a pena assistir. Recomendo pena. que todos assistam. Chegamos aí, então, ao final desse nosso episódio do 360 Varejo Cast. Peço a vocês a gentileza de compartilhar com sua rede, de assinar o nosso canal no YouTube, dar o seu like, promover aí o seu compartilhamento. Estamos aí nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, como 360 Varejo, no YouTube e contamos com a presença de todos vocês nos próximos episódios aqui do 360 Varejo Cast, né, Luiz? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, ótimas vendas, contem conosco e sempre compartilhem nosso conteúdo aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.